Muito bem, pessoal. E nessa aula eu quero passar para vocês quais são os tópicos mais cobrados da maioria das bancas, tá? Eu fiz uma análise aqui dos principais tópicos cobrados em questões de concurso, principalmente para carreiras administrativas e tribunais. Por quê? Porque carreiras policiais, pessoal, é outra pegada, principalmente se for CESP. Se for carreira policial e se for CESP, você tem que detonar redes, internet e segurança. Quase nem cai o Windows, quase nem cai o Word, quase nem cai Excel, dependendo do seu concurso, tá? Só que isso vale para qualquer concurso de qualquer carreira, exceto CESP e carreiras policiais, tá? Você que é meu aluno, você já sabe. Inclusive, se você é da turma de carreiras policiais, se você é da turma CESP, você sabe que você tem outra orientação, tá? Agora você, que está começando agora, quer melhorar os seus estudos para focar no que mais cai, e ter esse direcionamento, presta bastante atenção, que é essa aula para você. Lembrando, né? Essa análise que eu fiz, eu analisei algumas provas, tá? Foram centenas de provas. Vou mostrar para vocês como é que eu fiz a estatística dessas questões e como é que eu fiz o processo de separação dessas questões, tá? Lembrando, as provas analisadas foram todas aquelas que não são de carreiras policiais. Ah, professor, mas tem Polícia Federal ali. Mas é a prova de agente administrativo. E ele cai nesse globo todo que eu vou passar para vocês, tá? Para ter mesmo estatística, pessoal, a banca ela tem que ter pelo menos uma certa quantidade de questões. Porque tem bancas, por exemplo, que não tem um acervo muito grande de questões de concurso de informática. E aí não dá para dizer, ó, sempre cai isso, a banca cobra aquilo. Porque se a banca tem, por exemplo, de 200 a 500 questões só de informática, é muito difícil usar a estatística a nosso favor. Agora, olha só essas bancas aqui, ó, FCC, FGV, IES, FEPES, CESP, VUNESP, todas essas, tá? Eu já dei vários cursos específicos. Então eu conheço a fundo essas bancas, eu conheço a fundo. Eu tenho mais de 1000 questões de cada uma. Só a banca CESP eu tenho mais de 5.000 questões. A banca FGV eu tenho mais de 3.000 questões. FCC eu tenho mais de 4.000 questões de informática. Então todas essas bancas aqui eu analisei a fundo, tá? Aí tem outras bancas que eu tenho de 500 a 900 questões, mais ou menos. A OCP, FUNRIO, a FUNCAB, que hoje é INCAB, e a Consuplan, tá? Essas bancas também têm um acervo muito grande de questões. Eu já dei vários cursos específicos para essas bancas. E aí eu vou falar para vocês também da IOBV, da UFPR e da Fundatec. Só que essas bancas, pessoal, elas não têm um acervo muito grande de questões. E aí me pediram também para eu fazer uma análise da IDECAM e da IADES. E aqui eu vou ser sincero com vocês, tá? Nesse momento, ó, abril de 2021, eu nunca dei nenhum curso específico para um edital de IDECAM. Nunca dei nenhum curso específico para IADES. Só que eu me dei ao tempo, eu tirei um tempo para ir atrás dessa banca e caçar as questões e estudar essa banca para trazer essa estatística para vocês, tá? Então são essas bancas que eu vou falar para vocês agora nessa aula. Como é que funciona o histórico de questões, pessoal? Para eu tirar esse histórico, eu preciso ter essas questões organizadas, tá? Então eu tenho no meu computador aqui uma pastinha que eu chamo provas por banca. Todas essas pastinhas que vocês estão vendo aqui, ó, são questões que eu já organizo. Tem 12 anos que eu dou aula de informática para concurso, então eu tenho um acervo muito grande de questões. E aí depois eu tenho uma pastinha em que eu coloco todas as questões de segurança, todas as questões de internet e faço essa separação. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou pegar ali, por exemplo, aquelas que a gente tem mais questões e que são as bancas que mais fazem concursos. Ó. Então, olha só como é que fica. Deixa eu abrir aqui. Ó. Tem aqui as provas por banca. Aí, show de bola. Tá vendo? Essa pastinha aqui é a pastinha provas por banca. E essa pastinha aqui é a pastinha todas as questões. Deixa eu jogar ela para cá. Maravilha. Então, olha só, galera. Vamos pegar aqui, ó, a CESP. Tá? Então, tem aqui provas por banca, CESP. Aí o que eu faço? Eu jogo as questões da CESP de e-mail no arquivo, jogo as questões da CESP de Excel no arquivo, jogo as questões de segurança da CESP no arquivo, jogo as questões de Windows da CESP no arquivo. Vou mostrar esse arquivo aqui para vocês. Ó. Por isso que eu digo, pessoal, quantidade de questões é o que eu mais tenho. Eu tenho mais de, sei lá, 50.000 questões de concurso. Né? Quando eu venho aqui nesse documento e mando localizar, que é o Ctrl L no Word, olha lá, ó, eu tenho as questões separadas por título. Só questões de Windows 10, só questões de sistema de arquivos, só questões de características, só questões de acessórios, só questões de área de trabalho, só questões de lixeira, tá vendo? Eu separo as questões da CESP. Ó. Tem lá desde 2000 bolinha. Aí eu organizo essas questões nesse arquivo. Então veja,
Esse arquivo ele tem 40 páginas, só de questões de Windows da CESP. Quando eu venho aqui e coloco, para localizar, ó, CESP barra, você percebe aqui, ó, que eu tenho 302 questões só de Windows da CESP. É isso aqui, pessoal, que me dá a estatística que eu passo para vocês. É isso que me dá a segurança de saber o que a CESP mais cobra, o que a CESP ainda não cobrou. Por isso que eu digo, quando eu faço uma análise estatística, não é lá no que concursos e fazer uma estatística furada. É isso aqui, ó. É pegar, analisar, separar a questão. E aí, olha só que bacana. Aqui vocês viram que eu tenho várias bancas, né? CESP, VUNESP. Quer ver? Vamos pegar a VUNESP aqui para vocês darem uma olhada. VUNESP. A VUNESP é o mesmo esquema. Eu tenho as questões de VUNESP de Word, de Excel, de Windows, porra toda. Vamos pegar aqui o Windows. Ó. VUNESP Windows. Mesmo esquema. Ó. As questões estão separadinhas por tópico e subtópico. Quando eu venho dentro desse documento e coloco assim, ó, VUNESP barra, tá ali, ó. Eu tenho 81 questões só de Windows da VUNESP. Organizadas, ó, só novidade Windows 10, só sistema de arquivos. Então, pessoal, todas essas bancas que eu gerencio, todas essas bancas que eu mostrei para vocês, principalmente naquele último slide, aí eu pego, jogo todas essas questões da CESP, da VUNESP, da OCP, da IES, da porra toda, e jogo aqui, ó, dentro de um arquivo que eu chamo todas Windows. Todas Windows. Esse arquivo aqui ele deve ter mais de 200 páginas. Ó, tá até demorando para carregar. Ó. Aí abriu. Show. Tá vendo? Esse documento ele tem... Daqui a pouco ele vai carregar. Tá até demorando. Então o que eu faço? Eu pego todas aquelas questões que eu organizei, de todos os cursos que eu já ministrei, vou separando e vou jogando aqui dentro. Ó. Então você tem aqui, ó, tudo separadinho, ó, só as questões de Edge, só questões da Cortana, só questões de Windows Ink, só questões do menu iniciar, só questões de área de trabalho. Isso é só de novidade do 10, hein? Só de novidade dos 10. Depois vem, ó, conceito de explorador de arquivos, Charme Bar, barra de tarefas, ferramenta de captura, questões de calculadora. Olha só quantas questões de calculadora, que é um acessório do Windows eu tenho aqui, ó. Só questões de bloco de notas. Então, pessoal, é isso que me dá propriedade para dizer, tal banca cobra mais isso. Tal banca cobra mais aquilo. Não é assim do nada que eu tirei essa estatística, tá? Então confiem, pessoal. Quando eu passo para vocês um passo a passo, um método, quando eu digo que isso é mais cobrado, que isso é menos cobrado, não estou inventando para vocês não, tá? Porque tá tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. Tem 131 páginas. 131 páginas só de questões de Windows. Sacou? E aí, pessoal, quando eu faço isso, eu consigo saber, ó, que a ESAF ela tem uma cobrança parecida com o que a FEPES já cobrou aqui. Porque essa forma que eu organizo as questões me dá, além daquela estatística, uma visualização do que a banca cobra. Se a banca já cobrou igual a determinada outra banca, sabe? É por isso que eu digo, pessoal, esse material de questões que eu fiz para vocês, tá? Tem questões das mais variadas bancas. Eu peguei, olha só, eu peguei as melhores questões de todas essas, ó. Se eu colocar aqui, ó, barra 20, ó, mais de 1.681 questões de Windows, das mais variadas bancas, tá? Então o que eu fiz? Seria muito fácil para mim pegar isso aqui e botar para vender e dar lá para vocês. Olha, 1.681 questões de Windows, mas e aí? Você vai ter tempo hábil para fazer isso? Não. Ah, mas o professor lá ele me dá um caderno de 2.000 questões, 2.000 questões de Windows. Mas se ele organiza, o professor separa por tópico, o professor organiza as questões para que uma questão responda a outra e te dê a matéria mastigadinha? Não faz. Então, pessoal, acreditem, tá? Esse material que vocês têm de questões de cada módulo, não deixem de fazer. Teve um aluno que falou assim, professor, eu já acabei o módulo de Windows, o módulo de Word, o módulo de Excel. Não tinha nem uma semana de aula. Eu falei, porra, bacana. O cara ficou só estudando informática, né? Aí ele falou assim, não, professor, é que como eu só vou fazer prova da FUNRIO, eu não fiz essa questão, eu não fiz essa questão, eu não fiz essa. Vontade de dar um calhamaço de pau nesse cara, velho. Eu separei as melhores questões ali e o cara foi pulando e fazendo só uma ou outra. Então ele fez, sei lá, 10 de Windows, 8 de Excel e 12 de Word. Isso não é estudar, velho. Você tem que moer as questões.
E veja, além de vocês terem esse PDF organizado por tópico, subtópico, eu resolvo essas questões com vocês, tá? Lembre-se disso. Então, pessoal, não façam isso. Ah, mas eu não vou fazer prova de IESES, não vou estudar a questão 1. Não faça isso. Você está aprendendo todo o conteúdo mais cobrado de Windows em questões, tá? Não se esqueça disso. Então, esse é o PDF de questões que vocês têm, tá? E é aqui que eu tirei, então, essas estatísticas que eu estava mostrando para vocês, tá? Então, confiem no processo, pessoal. Confiem no processo. Bom, agora eu vou mostrar então para vocês a estatística das bancas de um modo geral, tá? Esse conteúdo vai ficar disponível lá dentro da plataforma para vocês. Não se preocupe em anotar agora que tudo isso está disponível. FCC. A FCC, pessoal, ela distribui bem as suas questões em planilhas, textos e sistemas operacionais. Quando eu coloco internet aqui, é internet e redes, tá? É internet e redes de computadores. Quando eu coloco segurança aqui, é tudo de segurança. Desde a parte de vírus à parte de proteção. Quando eu coloco aqui planilhas, é o Excel e o Calc. Quando eu coloco textos, é o Word e o Writer. Quando eu coloco sistemas operacionais, é o Windows e o Linux. Evidente que o sistema operacional mais cobrado é o Windows. Evidente que o processador de texto mais cobrado é o Word. O único cuidado que você tem que ter é atentar ao seu edital. Vai ter edital que só vai te cobrar o Writer. E aí você não estuda o módulo do Word. Vai ter edital que só vai te cobrar o Windows. Você não estuda o módulo de Linux. Mas veja, de um modo geral, é isso aqui que é o mais cobrado. Excel, Word e Windows. Por isso que quem vai fazer concurso de qualquer carreira que não seja policial, eu começo estudando Windows, Word e Excel, porque é o que mais cai. Como vocês podem ver, a FCC é assim, tá? Qual que é o maior erro do concurseiro? O maior erro do concurseiro é quando o edital dele, por exemplo, da FCC, cobra Linux e não cobra Windows, aí beleza. Aí ele vai lá no Que Concursos ou em qualquer outro site de questões e ele caça lá questões da FCC Linux. Não tem quase nada. E ele tira uma conclusão errada assim. Ah, a FCC não cobra sistema operacional. E não é verdade. É que Linux é muito pouco cobrado. A mesma coisa. Vamos supor que tem um edital da FCC que você vai fazer, ou de outra banca, tá? Que cobra o Writer. Aí você vai lá, caça a questão de Writer, tem poucas. Ah, a FCC não cobra Writer, não cobra editor de texto. E tá errado essa conclusão. É que é muito pouco cobrado quando cai o Writer, tá? Então, de um modo geral, pessoal, é Windows, Word e Excel. FGV, mesmo esquema. E mais, ó, 70% do conteúdo é planilha, texto e sistema operacional, tá? A IESES, que faz bastante concurso aqui em Santa Catarina, mesmo esquema, ó, planilhas, textos e sistemas operacionais, 73%. Ó. A Banca FEPESE, que também faz muito concurso aqui, ó, planilhas, textos e sistemas operacionais. Estão vendo? FCC, FGV, IESES, FEPESE. E tudo isso, pessoal, eu estou falando de bancas que eu tenho mais de 1000 questões para ter essa estatística. Analisei centenas de provas dessas bancas para ter essa estatística, tá? E claro, a CESP, ela é diferentona, cara. A CESP, ela é diferentona. Para carreiras que não sejam policiais, lembrem, quem é de carreiras policiais já teve outra orientação. Como a maioria dos nossos alunos não são de carreiras policiais, por isso que eu resolvi também dar essa explicação, tá? Olha só, a CESP, para carreiras que não são policiais, ela faz uma divisão entre planilhas, textos e sistemas operacionais, ou seja, comparando com as outras bancas, 70 a 80% é Windows, Word e Excel. 70 a 80% do conteúdo é Windows, Word e Excel. Você percebe que a CESP não chega a dar 50% de Windows, Word e Excel. Porque ela cobra, mesmo para carreiras administrativas, bastante a parte de internet. Então vejam, depois a parte de segurança. As demais bancas não cobram tanto segurança quanto a CESP. As demais bancas não cobram tanto internet, que é aquela parte de protocolos, de equipamentos de rede, tá? Então, assim, para a CESP você tem que focar primeiro em sistema operacional, depois internet, depois texto, depois planilha e depois segurança. A CESP, eu acho que ela é a banca mais justa em distribuição de questões, tá? Só que daí tem um problema, você vai ter que estudar tudo. As outras bancas, se você estudar Windows, Word e Excel, você tem 70% a 80% do conteúdo. CESP não.
Para você ter 70% do que ela mais cobra, você tem que estudar sistemas operacionais, internet, texto, segurança, tudo isso aqui, tá? Lembrando, não se preocupe em copiar, toda essa análise vai estar disponível para vocês. Se atentem nas sacadas que eu estou passando. Então, qual que é a sacada até agora? A única que é diferentona é a CESP. Fechou? E a VUNESP? A VUNESP é o mesmo esquema. Planilhas, textos e sistemas operacionais. Só que olha só que já dá para perceber aqui, ó. PowerPoint. Pessoal, a maioria das bancas não cobram PowerPoint. A cada 1000 questões, uma é PowerPoint e olhe lá. VUNESP não. VUNESP não tem como você escapar. 15% desse conteúdo é editor de apresentação, PowerPoint no caso, né? Então assim, ó, qualquer outra banca, se você me perguntar, professor, qual módulo que eu posso deixar de estudar? Eu vou falar PowerPoint. Qual módulo que eu não preciso estudar, professor? PowerPoint. Agora, VUNESP não. VUNESP você tem que detonar o PowerPoint, tá? Então a VUNESP e a CESP são as bancas que têm essas particularidades. A OACP. Pô, a OACP é uma banca que eu controlo desde 2000 bolinha também, tá? Planilhas, textos e sistemas operacionais. Não foge do padrão. Por isso, pessoal, que você que já recebeu a minha orientação sabe. O que eu falei para vocês estudarem primeiro? Windows, Word e Excel. A não ser que você vá fazer um concurso de CESP. Aí você distribui bem, tá certo? E a FUNRIO, mesmo esquema. Planilhas, textos e sistemas operacionais. Então vocês estão vendo, pessoal? Maioria das bancas, de 70% a 80% do tópico mais cobrado é Windows, Word e Excel, tá? A FUNCAB, que agora mudou de nome e se chama ENCAB, tá? Mas é a mesma coisa. Planilhas, textos e sistemas operacionais. Ó, bem pouquinho PowerPoint. Quem que cobra bastante PowerPoint? VUNESP. Aí você tem que moer aquele módulo de PowerPoint. Consulplan, mesmo esquema. Planilhas, textos e sistemas operacionais. E você percebe que os demais assuntos, hardware, browser, internet, é mais ou menos ali bem distribuído, tá? A IOBV. A IOBV, pessoal, é uma banca pura, que cobra planilhas, textos e sistemas operacionais. Teve provas dessa banca que eu analisei, que de 5 questões, 2 eram de Windows, 2 eram de Word e uma de Excel. Tinha provas da IOBV que eram 3 de Windows, uma de Word e uma Excel. E ela botava no edital hardware, botava na internet e não caía na prova. Você entendeu? Então, pessoal, continua tendo essa sacada. Foca no Windows, foca no Word e foca no Excel. A UFPR, que vai fazer o concurso da Polícia Civil do Paraná, que foi adiada, teve aquele rolo todo. Mesmo esquema. Planilhas, textos e sistemas operacionais, tá? Só que no caso da prova do concurso da PCPR, é aquele caso que eu falei para vocês. A banca não vai cobrar Windows e só vai cobrar Linux. E aí quando você vai caçar questões da banca, você não encontra questões de Linux na mesma quantidade que você encontra de Windows. Só que a estatística diz que quando ela bota no seu edital sistema operacional, é um dos tópicos mais cobrados. Tá? É que Linux é pouco cobrado. Writer é pouco cobrado. Pouco aparece, desculpa. Pouco aparece em provas, tá? Porque quando ele aparece, ele entra nessa estatística de texto. Quando ele aparece, ele entra nessa estatística de planilha. Fundatec, mesma coisa. Planilhas, textos e sistemas operacionais. E quase nada de PowerPoint. Vamos lembrar? Qual que é a banca que gosta de cobrar bastante PowerPoint? VUNESP. A VUNESP, pessoal, é uma banca que faz bastante concurso em São Paulo, né? Então você que está de São Paulo aí, meu aluno, sabe disso. IDECAM. A IDECAM, pessoal, e a IADES, como eu falei, eu nunca ministrei curso. Mas eu fiquei, tá? Eu fiquei 3 dias ali, entrando no site da banca, baixando a prova de informática, analisando, criando a estatística da questão. E tá aqui, ó. Planilhas, textos e sistemas operacionais. Mesma pegada. A única que é diferentona é a IADES. A IADES, ela tem mais ou menos a mesma pegada que CESP, no sentido de distribuir metade da prova para planilha, textos e sistemas operacionais. Nisso ela tem a pegada da CESP. Planilha, textos e sistemas operacionais. Só que olha só a sacada dessa banca. Essa banca, galera, adora o assunto hardware e software. Que é aquela parte de unidades de medida, bit byte, periférico de entrada, periférico de saída. E aí depois o quê? E depois o quê? Segurança. Então a IADES, ela tem a mesma pegada que a CESP no sentido de que metade das questões divididas entre planilhas, textos e apresentações.
Desculpa, planilhas, textos e sistemas operacionais. E essas 3 fatias aqui, ó. Aí depois vem segurança e hardware. A CESP, a parte de internet, ó, era bem maior. Vamos fazer uma comparação, ó, da IADES. Vou colocar a CESP aqui para vocês revisarem. Ó, a CESP, tá vendo? Ó? Planilhas. Vou colocar uma canetinha aqui para poder visualizar. Ó, olha só aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, aqui, ó. Isso aqui é metade da prova. Metade da prova é distribuída entre planilhas, textos e sistemas operacionais. Só que a CESP, ela pega segurança e internet. Bem, olha o tamanho dessa fatia. Hardware e software, não tanto. Já a IADES, ó, qual que é a pegada igual da CESP? Se tem 6 questões, 3. Então fica uma de Windows, uma de Word e uma Excel. Se ela faz 10 questões, se ela faz uma prova de 10 questões, geralmente é 2 de Windows, 2 de Word, 2 de Excel. As outras 4, ela distribui. Já teve prova da IADES que ela cobrou exatamente assim, pessoal. 2 questões de Excel, 2 questões de Word, 2 questões de Windows, uma questão de segurança e uma questão de hardware, que é o outro grosso dela aqui, ó. Então, se você vai fazer um concurso de IADES, você não pode deixar de lado o assunto hardware e software. Até porque, acredite, ele é o mais cobrado. Tranquilo? Então é nesse sentido, pessoal, que eu preparei esse material para vocês. Vejam que para tirar essa estatística foram anos de estudo, horas de análises, centenas de provas analisadas, milhares de questões organizadas e separadas para dar para vocês essa estatística e essa direção, tá certo? E agora eu vou fazer aqui, ó, um detalhamento para a gente fazer uma revisão, para você ter essa noção. Olha só como é que ficou, tá? Não se preocupe em ler. A única coisa que eu fiz aqui foi pegar todas aquelas bancas e plotar aqui para vocês. Vamos relembrar? Então nós temos o seguinte, tá? Nós temos o seguinte, regra geral. O que mais cai em concurso? Windows, Word e Excel. Windows, Word e Excel. Porém, se você for fazer uma prova de CESP, cuidado. Não é muito Windows, Word e Excel porque ainda tem internet de segurança. Se você vai fazer com NESP, mesmo esquema, Windows, Word e Excel. Mas também tem o tal do PowerPoint. O resto é tudo igual. E a IADES, diferente de todas as outras bancas, o que ela mais cobra não é o Windows ou o Excel, é hardware e software. Que é aquela parte de componentes, placa-mãe, memória RAM, tá? Então, feita essa análise, pessoal, eu vou mostrar agora para vocês algumas das bancas que eu já dei vários cursos, só para vocês visualizarem. Então, olha só, a banca Funcab Incab, eu tenho 91 questões dela de Windows. Da parte 1 ela cobrou 5, da Windows parte 3 ela cobrou 17, 6, e ó, 51 questões, mais da metade é a tal do Windows parte 2, que é o explorador de arquivos. CESP, ó, eu tenho 302 questões de Windows da CESP, sendo que, perceba isso, ó, mais da metade, muito mais da metade, é o explorador de arquivos, que é o módulo 2 do nosso curso. Que a gente fala de renomear, de movimentar, de copiar, de recortar. E um detalhe para segurança, ó, depois o que ela mais cobra de Windows é o módulo 4 do nosso curso. Que a gente fala de Windows Defender, Windows Firewall, BitLocker, FS, as ferramentas de segurança do Windows. A IESES, para as questões de Windows, mesmo esquema, tá vendo? Ó? Eu tenho 74 questões dessa banca de Windows, sendo que 33 é do módulo do Windows Parte 2, que é, para você, meu aluno, você sabe disso, o módulo que você começa destruindo o Windows Parte 2, que é o mais cobrado. Word da IES, ó, 52 questões, sendo que a maioria é formatação e extensão. Funcab, eu tenho 91 questões organizadas, separadas para cursos que eu já ministrei. Veja, 39 questões, ó, 39 questões só de formatação da guia página inicial. Word da CESP, o que é mais cobrado? Agora vamos falar de Word. Word parte 1, você que é meu aluno sabe. Word a gente divide em 4 partes, né? A parte 1 que é formatação, a parte 2 e 3 que é recursos, e a parte 4 que é teca de atalho. O que mais cai? A tal da guia página inicial, que é formatação, né? Formatação de fonte, formatação de parágrafo, tá? Olha só a IESES. Eu tenho 69 questões de Excel. Vamos falar de Excel agora. Sem dúvida nenhuma, isso é igual para qualquer banca, Inclusive tem banca que só cobra isso. Funções e formas. Você tem que moer o módulo de Excel parte 1 e Excel parte 2.
A gente divide o Excel também em 5 módulos, né? Parte 1 e 2, funções e fórmulas. Parte 3 e 4, recursos. E a parte 5, só tecla de atalho, que é muito pouco cobrado, comparado à tecla de atalho do Word, comparado à tecla de atalho do Windows, tá? Excel FunCab, mas também tem 92 questões. O que mais cai? Funções e fórmulas, tá? Então isso aqui, pessoal, é só para mostrar para vocês o que mais cai de Windows, o que mais cai de Word, o que mais cai de Excel. Tá? Então, para você que é meu aluno, você que ainda não é meu aluno e vai acompanhar esse conteúdo depois, veja. Quando eu coloquei parte 1, 2, 3 e 4 do Windows, é isso, ó. A parte 1 são os softwares utilitários. A parte 2 é o Windows Explorer, que é o explorador de arquivos do Windows 10. Movimentar, renomear, localizar, compartilhar arquivo, é a parte mais cobrada. Barra de tarefas, área de trabalho, nem tanto. E a parte de segurança do Windows. Lembrando que a gente ainda tem um módulo só sobre novidades do Windows 10, que você só vai estudar se o edital te cobrar o Windows 10. Se o edital te cobrar o Windows 7, você estuda a parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, e não estuda a parte 5. Tá? Por isso que eu já fiz essa divisão, para que você possa ter essa possibilidade, e dependendo do edital que você for fazer, você ter esse direcionamento. Word, sem dúvida nenhuma, o Word é a parte mais cobrada, é aquele da página inicial, que está no nosso módulo 1 do Word. Lembra, aluno? Eu falei para você, comece estudando por Windows, Word e Excel. Windows, a parte de gerenciamento de arquivos e pastas. Word, página inicial. Você tem que moer essa guia aqui, ó. Você tem que moer essa guia. Né? Tanto que nesse módulo, pessoal, nós temos 39 aulas separadas, organizadas por tópico, subtópico. A gente faz mais de 400 questões de Word para você fixar bem os comandos, as teclas de atalho, os ícones, os botões, as guias, né? Porque a parte 2 a gente vê guia inserir, guia layout. A parte 3 a gente vê a guia arquivo, a guia revisão. Então, pessoal, a parte mais cobrada do Word, a parte 1. E Excel, sem dúvida, a parte de funções e fórmulas, né? A única particularidade aqui é que a parte 1 do Excel, ela é muito importante para a parte 2. A parte 2 a gente faz só questões de funções e fórmulas, só questões. E a parte 1 a gente dá aquela introdução básica, fala de operadores. Porque, pessoal, Excel, Windows e Word não dá para aprender em um dia só. O professor que fala isso é mentira, tá te enganando. Não dá para aprender Windows, Word e Excel num dia só. Internet dá, hardware dá, redes dá, segurança dá. Windows, Word e Excel não. Exige uma preparação melhor. Porque você tem ícone, você tem guia e grupo para decorar, você tem ferramentas, recursos. Por isso, pessoal, pega essa dica, pega essa sacada matadora que eu quero passar para vocês. Começa estudando por Windows, Word e Excel. Comece estudando por Windows, Word e Excel. Se prepara nesses assuntos. Comece estudando o que de Windows? O módulo do parte 2, que é o gerenciamento de arquivos e pastas. Comece estudando o que do Word? Página inicial. Comece o que estudando do Excel? Funções e fórmulas, tá? Que o seu preparo nesse momento, você vai criar uma bagagem de conhecimento, porque quando sair o seu edital, você não vai ficar apavorado tendo que estudar o Windows. Você não vai ficar apavorado tendo que estudar o Word. Você faz só a revisão. Você faz só a revisão e aquelas revisões turbinadas que vocês fazem comigo, que eu gravei para vocês, tá? Então é isso que eu queria passar para vocês, pessoal. Olha só, ficamos aqui falando bastante tempo. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo essas orientações, esses direcionamentos. Segue esse passo a passo, que eu tenho certeza que vai ser sucesso aí nos seus estudos.